Olá, estimados irmãos, vamos em nome do nosso amado Salvador Jesus, com o auxílio do Santo e Bom Espírito, dar continuidade ao estudo das lições, essa nona lição, com o título Cristo ora pelos seus discípulos, ou por seus discípulos, e nessa segunda-feira vamos estudar sobre os resultados de se conhecer a Cristo. Portanto, perguntar: que verdade fundamental Jesus pronunciou como base para a vida eterna? Então, qual era a mensagem? Uma mensagem crucial, fundamental para a vida eterna. João, capítulo 17, o verso 3, diz: E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Vimos aqui um resumo muito básico, muito simples e direto do que diz respeito ao que é salvação. O que é preciso para ter a vida eterna? Conhecer a Deus sobre todas as coisas. E não só conhecer a Deus, como a segunda pessoa, que é a Jesus Cristo, aquele a quem enviaste. Nós estudamos semana passada que o Espírito Santo é que faz o trabalho e molda o nosso coração. Mas nós temos que conhecer a Deus, o Todo-Poderoso, conhecer a Jesus, a sua graça, a sua intercessão, o trabalho que ele faz para nós no santuário celestial. E isso é a vida eterna, é o que traz aqui nesse texto. Atos Apóstolos, página 475, diz o seguinte: o conhecimento de Deus revelado em Cristo é o conhecimento que todos os que forem salvos devem ter. Esse é o entendimento que transforma o caráter. Quando recebido na vida, ele reconstrói a alma à imagem de Cristo. Esse é o conhecimento que Deus convida seus filhos a receberem, diante do qual todo o resto é vão e inútil. Então, aqui é muito claro: conhecer a Deus, saber que Jesus é nosso Salvador, saber que todo entendimento que nós temos vai transformar o nosso caráter. E quando a gente consegue trazer a imagem de Cristo à nossa vida, construir o nosso caráter, então isso é o que vai fazer com que nós conheçamos a Deus. E o resto é tudo vão e inútil. Continuando a leitura, agora Testemunho para a Igreja, volume 5, página 742, diz o seguinte: Jesus disse: o mesmo Pai vos ama. Se nossa fé estiver firmada em Deus por meio de Cristo, ele será como âncora da alma, segura e firme, que penetra até o interior do véu, onde Jesus, como percussor, entrou por nós. É verdade que decepções virão, devemos esperar tribulações, porém, devemos entregar tudo, seja grande ou pequeno, nas mãos de Deus. Ele não se confunde com a quantidade de nossas aflições, nem é sobrecarregado pelo peso de nossos fardos. Seu cuidado vigilante se estende a cada lar e envolve cada pessoa. Ele se interessa por tudo que nos diz respeito, nossos negócios e dores. Ele observa cada lágrima, nossas fraquezas o deixam tocados. Todas as aflições e provações que enfrentamos aqui são permitidas com o propósito de realizar seus planos de amor por nós, para que sejamos participantes da sua santidade. E assim, compartilhemos daquela plenitude de alegria que se encontra em sua presença. Irmãos, isso é uma promessa muito boa, muito linda, muito maravilhosa, muito esperançosa, porque nesse mundo ele disse aos seus apóstolos: vocês vão ter aflições, meus queridos, mas tem de bom ânimo, eu venci. E aqui nós temos a promessa de que ele vai estar conosco, que ele está presente e que muitas das coisas ele permite. Por que ele permite? Porque ele quer fazer com que o nosso caráter seja apurado, para que dessa forma possamos encontrar como diz aqui, a alegria de sua presença. Então é necessário nós termos isso em mente para quando as coisas não correrem tão bem quanto parece a nossos olhos, saber que Deus está no controle de tudo. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Devemos estar sempre lembrando desse texto, dessa promessa. Pergunta B. O que significa conhecer a Cristo? E qual é o resultado de tal conhecimento? São aqui duas perguntas. Então, conhecer a Cristo. Diz assim, então, Oséias 6,3. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, a sua saída, como a alva, é certa, e ele nos virá como chuva serôdia que rega a terra.
Então aqui, o que significa conhecer a Cristo? Prosseguir em conhecer, que ele vai ser como a alva e ele virá a nós com a chuva serôdia que rega a terra. Indo a João capítulo 17, vamos fazer aqui uma comparação, 17, versículo 3 diz: E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, o que é vida eterna? Conhecer a Deus e conhecer a Jesus. E não só, qual o trabalho que eles fazem, qual a vida deles, o exemplo deles, tudo que nós pudermos saber sobre eles vai moldar o nosso caráter, e isso é a vida eterna. Pensamento inspirado The Sing of Times, 27 de janeiro de 1898, diz: somente conhecendo a Cristo é que podemos conhecer a Deus. Estudando a Cristo, sua vida, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Apóstolos. Com isso aí nós vamos conseguir ter um pleno conhecimento de Jesus. E não só, os testemunhos também, né? Escrito pela profetisa, também ajuda ainda mais a conhecer a Jesus. Então, somente conhecendo a Cristo é que podemos conhecer a Deus. Conhecer Cristo de maneira salvadora significa ser revitalizado pelo conhecimento espiritual e colocar em prática suas palavras. Sim, sem isso, tudo o resto é inútil. Então, o que adianta a pessoa falar, eu acredito em Jesus, eu creio, eu vou à igreja, eu canto, eu louvo, mas no fim só está em palavras. Nada resolve. Sem isso, é tudo inútil. Então, nós somos revitalizados pelo conhecimento espiritual e temos a tendência a colocar em prática, aí sim, aí nós vamos estar realmente conhecendo a Cristo e nos preparando para a volta dele. Seguindo a leitura, Cristo veio a este mundo para revelar o Pai. Quanta paciência, quanta ternura compassiva, quanta compaixão divina e firmeza de propósito ele demonstrou aqui. Ele não falhou nem ficou desanimado. Ele era a personificação da pureza, seu amor não tinha paralelo. Em cada passo, praticava a abnegação e o sacrifício próprio. Em sua morte, ele foi a revelação que reconciliou Deus com o ser humano. Conhecer a Deus é amá-lo. Desejar a todas as nações, página 22. Então nós vemos aqui a necessidade que há de ter uma comunhão constante com Cristo. Há o ditado popular que diz assim, diga com quem você anda e eu vou dizer quem você é. Se nós andamos com pessoas más, vamos ter tendências más. Se nós andamos com pessoas boas, vamos ter tendências boas. Se nós andamos sempre com professores, daqui a pouco nós somos eruditos quase como eles. Se nós andamos com Cristo, vamos ser como Cristo era. Mas para andar com Cristo, é preciso estar com Ele. E para estar com Ele, temos que ler sobre Ele, estudar sobre Ele, conhecê-lo de forma profunda. E a única maneira de fazer isso é estudando a palavra de Deus. Tanto a Escritura Sagrada, como os testemunhos, que vai ainda ajudar na compreensão da Escritura Sagrada. Então, que Deus nos abençoe e nos ajude para que possamos realmente ver o resultado de conhecer a Cristo em nossa vida prática. E vamos fazer com que a família seja santificada. Se nós estudarmos a Cristo, conhecermos a Cristo, fazer a família ir no mesmo trajeto, no mesmo caminho de conhecer a Jesus, a família vai ser santificada. E se toda a família buscar a santificação e pedir a Deus a chuva serôdia, ela há de vir. Porque quanto mais perto de Cristo nós vamos chegando, mais perto um dos outros ficamos, mais tolerantes somos, mais amamos as pessoas com seus pecados e com suas falhas e odiamos o pecado que existe em volta, mas amamos as pessoas, que isso é que é importante. E dessa forma, essa unidade é que vai fazer com que a chuva serôdia caia, como foi no tempo de Pentecostes. Então, que Deus nos abençoe para que possamos compreender essa oração que Cristo fez pelos seus discípulos, que é a oração que ele fez por cada um de nós. E que nessa segunda-feira possamos lembrar da necessidade de conhecer a Cristo para que o resultado surta efeito em nossa vida diária. Esse é meu sincero desejo e minha oração para mim e todos. Amém.